Às vezes você vai encontrar um produto que está com valor abaixo do mercado, está ali a tua oportunidade de você ganhar dinheiro. Então você já está preparado, cavalo encilhado, brilho nos olhos, é só ganhar dinheiro. Tô sentindo que o cara vai parar o carro, sair correndo direto Ele vai pro montar uma computador e importadora, né? Vambora, quero importar. Teus e Tons. E começa mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o comércio exterior no Brasil e no mundo. Primeiro de tudo, ajuda o nosso podcast, vai. Envia para teus amigos, colegas de trabalho, pai, mãe, etc. Que tal ser o protagonista na mudança do comércio exterior brasileiro para melhor? Bora? Gente, sabe aquela vontade de comprar várias coisas no exterior, revender aqui, etc.? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar como começar a importar, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Com isso, eu trouxe 4 especialistas para a gente debater esse assunto. Vamos às apresentações aqui. Na minha esquerda, Danilo, te apresenta aí, por gentileza. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Danilo Serra Corado, eu sou sócio administrador da Gestora Inteligência Contábil e Tributária, tenho mais de 20 anos de experiência na área de contabilidade e inteligência tributária e trabalho na área de comércio exterior há mais de 16 anos, trabalhando aí com várias empresas de segmento, agente de carga, despachantes aduaneiros, importadoras, exportadoras, todas as empresas que envolvem a cadeia do comércio exterior. Show de bola! Na minha frente eu já tenho um conhecido co-host, PhD, que mais? Não sei, cara, eu gostei como você tá efusivo hoje ao falar. Tô feliz hoje, é Tá terça-feira. bom, né, Terça-feira cara? é o dia da Muito gravação. bem. Vamos lá. É isso aí, eu sou o Sig, especialista em computação e inovação, e hoje a gente está aqui para descobrir um pouquinho sobre como abrir uma empresa na importação. Vamos ver o que dá para fazer com uns pila no bolso. Com os pila no bolso. Gostei Gostou? de ver, gostei. Show de bola. Temos mais um convidado, Cristiano, te apresenta aí, por gentileza. Alô pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Álfaro, sou despachante aduaneiro há 23 anos. Interessante aqui o tema, né, para a gente poder discutir isso aí, porque o nosso dia a dia de despacho aduaneiro é orientar as empresas a dar o seu primeiro passo Show de bola. nessa mecânica da importação. E é um prazer aí, mais uma vez, agradecer o convite e vamos embora. E aqui, por último, temos André. Te apresenta aí, André, por gentileza. Meu nome é André Diniz Pereira Júnior, eu sou formado em Direito, sou advogado, mas atuo na área desde o início da minha carreira profissional, há 10 anos atrás. Desde sempre trabalho na Quality, hoje estou atuando como gestor comercial dentro da empresa e, como o Cristiano bem falou, esse é um tema muito legal para a gente tratar aqui, porque importação há 5 anos atrás era muito tabu para muita gente pela dificuldade em se importar, né? E hoje a gente vê um processo de simplificação muito grande. Trouxe até uma curiosidade que hoje o Brasil ele tem apenas menos de 1% de empresas cadastradas como importadoras de todos os CNPJs ativos no Brasil. Pouco, hein? Muito pouco. Na verdade, esse dado estatístico eu peguei aí há pouco tempo atrás, mas quando eu vi era 0,5%, meio por cento. Hoje eu já estou botando uma margem de erro. Show. E agora, depois desse podcast, eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque a audiência é grande, então é isso aí. Vambora. Meu nome é Arlon Pereira, sou o host desse podcast. Toca a vinheta aí e bora conversar sobre esse assunto. Mãe, vambora, quero importar. Enfim, Vamos trazer cavalo? Não, nada a ver. Não. pelo menos traz a cela, tá bom? Só a cela, né? Calma. Bom, voltando dessa vinheta aí que a gente nunca sabe o que toca, vamos direto pra pauta aqui. A Liz e o pessoal do Teus Tons botaram algumas perguntas pra gente. A primeira de todas é, eu, pessoa física, eles já querem começar sobre esse assunto. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer pra começar a importar? Quem que vai começar dizendo pra gente aí, pessoa física? Que assunto, né? Pois é, né? Bom, eu gostaria de comentar um Vamos pouco lá. a respeito disso, até para iniciar aí a dinâmica, né? Eu acho que a pessoa física, quando decide aí se aventurar no comércio internacional, acho que a primeira coisa que ela tem que saber, efetivamente, é o que ela vai importar, né? Show de bola. E isso gera uma consequência para a segunda pergunta. O que eu preciso cumprir de obrigações legais, fiscais, tributárias, para poder realizar essa importação dentro de vamos dizer assim, de uma situação saudável, que isso não venha a ser um problema para mim. E onde ela começa buscando isso, Cris? O que ela consegue fazer assim para entender um pouco? Quero trazer um X, alguma coisa, sei lá, A atividade de importação, ela não tem como fugir da regulamentação, né? Então, basicamente, ela vai ter que buscar a legislação, né,
dentro da esfera da Receita Federal, que é o órgão que normatiza todas as operações de importação, tanto de pessoa física quanto jurídica, e lá ela vai encontrar os requisitos, as limitações, os tipos de operações que ela, enquanto pessoa física, pode realizar. Então, existe várias, né? A mais comum é a via courier, a remessa expressa, enfim, tem alguns limites de valores dentro das operações, e então ela precisa também ter uma série de informações para poder já direcionar a operação dela para o atendimento dessas regras. Eu gostaria de comentar que a pessoa física, ela pode importar em algumas situações, né? Ela tem um limite de até $3.000, porém ela não pode importar isso para revenda, o que muitas pessoas se confundem, né? Entendi. Elas acabam achando que podem fazer importação sem abrir uma empresa para poder revender esses produtos, mas não. São alguns casos específicos, como, por exemplo, produtor rural, artesão, algumas coisas específicas que tem que ter bastante atenção para não incorrer nesse erro, né? Então, se a pessoa tem realmente intenção de comercializar algum produto, ela tem que constituir uma empresa, e aí nós vamos debater isso nas próximas perguntas. Mas daí difere do valor, é isso? Do tipo, se for abaixo dos 3.000, mesmo que eu importe para vender, eu vou ter que passar por algum processo administrativo, jurídico, oficializar isso Na verdade, na entrada? para contribuir um pouco com o tema, a legislação permite importação por pessoa física e jurídica, mas a grande diferença é que pessoa física só pode importar para uso e consumo próprio, ou coleção pessoal. Mas não existe um limite de valor na importação pessoa física. O que se confunde muito é essa questão de remessa expressa e importa fácil, que são importações ali pelo... É do Correios, né? Esse programa. do Correios, mas isso é uma importação diferenciada. Na verdade, eu como pessoa física, eu posso importar até uma aeronave, se eu quiser. Eu não tenho um limite sobre um valor. Mas eu tenho uma dúvida ainda, continuando com as minhas dúvidas É bom, de internet, sim, né? É bom te trazer, Tipo, Sig, porque tu vai trazendo... Se eu comprar no AliExpress, Alibaba, essas paradas, tudo isso é importação, Sempre vem cara? essa pergunta. Ah, velho, tem que falar disso aí, né? Isso não é importação, isso é um crime. Não, imagina, tô brincando. Ih, pera aí que eu vou pegar meu telefone e Não, vamos vou lá. cancelar umas ordens. Mas enfim, como é que funciona? Vocês sabem essas compras internacionais que a gente faz, esse dropshipping, isso... Então, essas compras elas precisam estar amparadas por uma empresa, né? Quando existem pessoas hoje que trazem produtos de fora, compram em sites como Alibaba, é um bom exemplo. Mas se essa importação está sendo feita via pessoa física com uma finalidade de revenda, é ilegal. É legal. E até porque o Danilo vai poder confirmar melhor essa questão. Pessoa física ela tem várias limitações posteriores depois, por exemplo, na hora de vender esse produto, como que ela vai emitir uma nota fiscal, por exemplo? Entendi. Ela não tem como fazer isso, né? Outro ponto importante que se deve se considerar é o quantitativo da importação. Embora não tenha cunho comercial, o quantitativo ele revela muitas vezes que isso não é verdade. Então, por exemplo, assim, compra 10 carros. por exemplo, assim, vou nos Estados Unidos e venho na mala com 5 iPhones. Chego ali e digo, é para uso pessoal. Não é. Ah, mas é pra irmã, é pro primo, pro tio, não dá? Então, por isso que muita gente tem problema. É para uso do pessoal. É isso que eu quero falar. Da galera. Entendeu? Por isso que muita gente tem problema justamente também, né, nas viagens internacionais. Com certeza, com certeza. Também dá pra gente conversar um pouco dos limites, né, das situações dos free shop terrestres, das viagens internacionais onde você desembarca em aeroporto que pode operar e que tem lojas duty free. Então tem todas essas questões aí que precisam ser observadas, E esse tipo né? de dúvida, vocês que trabalham com contabilidade e despacho aduaneiro, vocês conseguem responder se eu estiver indo para os Estados Unidos e quiser trazer alguma coisa e eu quero saber assim, ó, o que está dentro da legalidade? Pegando o gancho no comentário anterior, vamos lá, tu vai para os Estados Unidos, ou para o exterior, seja onde for, e tu quer fazer compras lá. Então tu tem que ir na tua cabeça com a seguinte ideia. O que eu estou comprando vai caracterizar na visão do fisco? Comércio? Essa é a primeira pergunta. Isso é um pouco subjetivo, né? Mas ninguém é criança para saber que, né? Muitas vezes... Não, eu tô dando pro meu pai, pra minha mãe Outro novo ponto, iPhone. existe uma cota. Até o ano passado era $500. Na virada do ano, a partir de 1º de janeiro, passou para $1.000. Então isso é um ponto recente
que mudou. Então, nesse mesmo exemplo, tu indo para os Estados Unidos, tu pode trazer até $1.000 em mercadorias, pode ser produtos variados, desde que não caracterize venda. É importante, tu até pode trazer acima de $1.000, mas tem que declarar e pagar o imposto, né? Bem lembrado, o que a gente está falando aqui é para limite para isenção, né? Limite para isenção tributária. Né? Mas aí você tem que ir de boa fé ir lá e dizer que está trazendo esse produto, que é de $2.000, eu gostaria de pagar um imposto na entrada. Exatamente. Aí a gente não sabe se todo mundo faz ou não faz esse tipo de coisa. Uma curiosidade que é legal trazer, e às vezes passa despercebido, né? Tem alguns produtos que tem algum determinado órgão anuente que, mesmo atendendo, não caracterizando destinação comercial, estando dentro da cota, não podem ser trazidos por pessoa física. Ao exemplo de qualquer produto que tenha intervenção do Ministério do Exército. Arma de fogo, por exemplo. Vai comprar uma arma airsoft, essa de brincar, né? Sim. O que nos Estados Unidos qualquer um compra e pode. Exatamente. Não pode, mesmo estando abaixo da cota, sendo uma unidade, não pode porque isso tem regulamentação do Exército. Então, isso é uma exceção à regra. Vale lembrar para todo mundo que a importação ela não é só a Receita Federal. Existem N órgãos anuentes e intervenientes aí que podem se envolver no processo, né? O melhor é conversa com um especialista, como a gente está fazendo aqui, vai tirando as tuas dúvidas, né? Enfim, eu até tenho uma opinião sobre o AliExpress ali, Sig, que a gente estava conversando. Eu percebo que ele aparece naquele Minhas Importações do Correios. Então ele provavelmente vem por um importa fácil e tem aquela limitação de $3.000 ali que... Não, porque se você for ver hoje, nesses Ali coisa da vida aí, dá para comprar até um Fala circo. AliExpress, cara, pra gente mandar o boleto para eles pagarem Alibaba, a propaganda para nós. Hein? Cara, dá para comprar coisas enormes assim, não é só... Badulac, né? Dá para comprar coisa grande mesmo. E aí eu fico pensando nisso, eu enquanto pessoa física, eu consigo fazer essa compra. E aí, quando entra no Brasil, qual que é a preocupação que eu preciso ter? Essa compra do AliExpress, como é o exemplo citado, quando ela chega no Brasil, ela sofre a fiscalização aduaneira. Naquele momento, vai haver ali o crivo do fisco e ele vai, vamos chamar assim, desembaraçar aquela remessa, né? Aquele envio via correio, sem incidência de impostos. Mas também pode ser selecionado para pagamento dos impostos. É isso aí. Eu tive já um exemplo pessoal meu de comprar um item lá fora. Era barato, era dentro da cota, mas o fisco entendeu que eu tinha que pagar aquela tributação de 60%, que é o regime simplificado. É isso aí. Né? Dentro do próprio importa-fácil do correio ali, tu já gera uma guia, paga, o fluxo de análise da fiscalização prossegue, e aí é liberado para te entregar no teu endereço. Então, demorando mais do que o habitual, entra no site do Correios, vai estar lá em Curitiba parado, aí lá tu vê... Aguardando fiscalização aduaneira. Lá tu vai pagar imposto. Se demorar mais de 40 dias aí, 50... Importante... Se preocupa. Aí se voltar, acabou, né? O produto voltou para a China, não tem mais como recuperar. Ele fica parado ali, cara, até você pagar, pelo menos pelo que eu vi, assim... Tem um tempo grande aí para você pagar essa guia com o imposto e depois seguir para ti. E uma curiosidade, né? Por exemplo, quando tu acompanha ali no rastreamento do correio essa tua compra, chega um determinado momento que entra um status ali de você informar o CPF. Por quê? Porque eu posso comprar, por exemplo, em nome de qualquer pessoa, se eu conheço teu nome, teu CPF, eu faço uma compra e o produto vai chegar e vai estar endereçado ao teu nome. Enquanto tu não acessar ali através de um cadastro, nas minhas importações no site do correio, não imputar ali algumas informações, gerar uma senha, gerar um login, e tu entrar lá naquela etapa seguinte e colocar o teu CPF para a Receita saber, não, é o cara mesmo que está comprando, né? Então eu vou seguir o rito aqui, seja qual for, mas eu sei para quem é, que não foi alguém que indevidamente usou o nome da pessoa, acaba acontecendo isso. Então, de certa forma, assim, não tem como fugir. Se tu entrou lá, fez o cadastro, colocou teu CPF, a compra é sua. Né? Senão ela vai ficar parada ali ad eternum. Todos os pacotes que eu, enquanto pessoa física, eu mando para trazer dos Estados Unidos, da China, ele sempre vai passar por uma verificação da Receita Federal ou eles fazem por amostragem? Assim, todos os pacotes são verificados? Então, como é que funciona isso? É importante fazer um adendo nessa questão aí com o que o Cristiano falou antes, porque a gente recebe muito relato lá na empresa de clientes falando que, mas eu vi fulano importando pessoa física e agora está revendendo, ele conseguiu fazer e tal. Mas isso é uma questão de que a fiscalização, ela obviamente não consegue dar conta de toda a mercadoria que entra no país. Então,
existe uma parametrização que a gente chama, né? Uma fiscalização, digamos assim, aleatória. Então, toda aquela carga que vem chegando, imagina ali no aeroporto os fiscais falando, isso aqui eu vou pegar para olhar, isso aqui vai passar, isso não. Da mesma forma que acontece quando a gente faz uma viagem para o exterior e volta, né? A gente sempre fica naquela expectativa, você não abre a mala de todo mundo, né? É por amostragem, né? Então, nessas situações são aquelas importações, digamos assim, entre aspas, né, que passaram sem a fiscalização, né? Mas obviamente que se tu fizer mais vezes, aumenta a tua chance de ser pego, no fim de das ser contas. pego, exatamente, Com porque certeza. de fato importação via pessoa física para fins de revenda é ilegal, né? Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu já dar uma pincelada bem legal aí no que é importação de pessoa física, para quem quer fazer. Então, você pode comprar o seu Tesla aí nos Estados Unidos, só não dá para revender ele aqui no Brasil. Não dá para vir pelo correio também. Exato, não dá para vir pelo correio. Enfim, acompanha lá no Minhas Importações. Existe um sistema chamado Importa Fácil. Enfim, acho que já conseguimos tirar algumas dúvidas aí. Agora eu queria entrar para a pessoa jurídica, que é onde a gente conversa mais aí no Teus e Tons e Debate, que é: e se eu quiser abrir uma importadora, né? A gente está conversando sobre, eu quero importar e quero revender. Quero abrir uma importadora. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer ou me atentar para começar a importar? Eu sei que nos bastidores a gente falou que a primeira coisa é criar coragem, né? Fora isso, o que mais? E né? pensar bem, né? Vamos lá. Faz a pergunta e pensa bem, né? Exato, cara. Quero importar, será? Posso começar falando Vamos lá. que a abertura de uma importadora, ela deve ser igualmente a abertura de qualquer empresa, né? Você trabalhar primeiro, desenvolver um bom plano de negócios, e nesse plano de negócio um bom planejamento estratégico, avaliar fluxo de caixa, dominar a parte de gestão de uma empresa, né? A abertura de uma importadora, ela não é diferente da abertura de uma empresa... De uma papelaria. De uma papelaria. Ela tem maior complexidade, com certeza, né? Além dos requisitos de abertura de uma empresa normal, você tem que entender de regulamentação, você tem que entender principalmente da parte financeira, gestão. Uma coisa que eu trabalho com importadoras já há muitos anos e como contador já abri centenas de empresas de importação e já vi muitas empresas terem sucesso e muitas grandes insucessos, podemos assim dizer, né? E terem grandes problemas financeiros, né? Uma das coisas que eu vejo, um dos pontos principais nessa questão, é você não ter uma visão muito lógica de um fluxo de caixa de uma importadora. É um dos pontos que as pessoas se confundem mesmo, porque o fluxo de caixa de uma importadora, o ciclo operacional dela, o que é o ciclo operacional? É do momento em que você faz o pedido ou o pagamento para o fornecedor no exterior, Sim, até o recebimento do seu último boleto da sua venda. Então, no comércio exterior, na importação, nós temos o pagamento para o fornecedor, depois tem o desenvolvimento do produto, a fabricação do produto no país de origem, seja China ou qualquer outro país. Tem o transporte, caso marítimo, 30, 40 dias. Que ainda não é feito a foguete, né? Demora bastante. Exatamente. Aí tem o trâmite chegando no Brasil. As importadoras, aí pode cair num canal verde, no canal amarelo, no canal vermelho, que isso depois os nossos colegas vão comentar um pouco mais sobre isso. E também tem esse trâmite. Então, até a mercadoria chegar no armazém, você desconsolidar ela, você efetuar a venda, você receber todas as parcelas... Tu já está cansado. A média que a gente estuda é em torno de 6 meses de retorno. Ô Danilo, Então... mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu sei que já abriu empresas, contabilidade, você entende bastante disso, e você começou falando sobre plano de negócios. A gente já tinha comentado sobre como abrir uma empresa, como planejar essa e tal. Mas assim, na vida real, cara, o pessoal chega para você já com planejamento, tudo redondinho, tô aqui, meu planejamento estratégico, eu quero chegar lá em 10 anos. Na vida real, acho que não chega assim. Porque assim, daí é uma bomba para você se o cara não chega com isso, né? Enquanto contabilidade. Como é que é na prática isso? Na prática, nós como contadores e gestores, a gente sempre orienta o cliente a estudar muito bem o seu ramo. Quando a gente nota que o empresário ele não tem um determinado conhecimento do segmento, nós tentamos auxiliá-lo no máximo possível com estudos.
eles nos contratam para fazer todas essas orientações. E aí a gente orienta o cliente a fazer bastante estudo, entender realmente do negócio dele, para daí... E assim, eu vou te ser bem franco, realmente os empresários vêm muito despreparados, mas nós, com bastante conhecimento e consultoria, teve empresários que desistiram do segmento, outros replanejaram, outros viram que o valor que ele iria investir não iria ser o suficiente, outros foram e colocaram algum sócio na sociedade. Mudaram de ideia. Mudaram de ideia, porque... porque eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, porque na prática é assim, às vezes eu quero começar a trazer coisas de fora, importar, porque eu vi uma boa oportunidade fora, numa viagem que eu fiz, etc. Isso é bem normal. E aí o cara vem, entra em contato contigo, quando ele vê que é toda essa papelada, porque eu também fui tentar verificar assim, quais são os primeiros passos para importação. Cara, é muita coisa, bicho. É muita coisa. Cara, é uma coisa. outra empresa dentro de uma empresa, assim. Porque você vai ainda prestar um serviço, você vai vender, vai ter boleto, vai ter cartão de crédito, etc. Além disso, tem tudo para trás, que é o teu fluxo de caixa muda totalmente, como o Danilo falou. Você tem que estar preparado para N outras coisas. E não tem um saque para tu ligar dizendo assim, como é que eu faço? Ou deu problema no meu produto, recolhe aqui, me reembolsa, eu quero usar o direito do consumidor. Porque quando você Leis fala, por internacionais exemplo, de um são ciclo de 6 meses, é fluxo de caixa mesmo? O cara tem que estar bem fluxo planejado? de caixa, exatamente. Então, isso a gente está falando do começo, né? Isso antes de abrir uma importadora, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de retenção do cliente, de orientação, para realmente ele colocar os pés no chão e saber o que ele vai enfrentar dali para frente. E tu acha que depois, assim, ó, comecei e tal, tem essas dificuldades, depois ele piora ou melhora para ele? Olha, vamos supor, assim, eu já tive casos, uma coisa que eu sempre recomendo para o empresário. Acontece muito. O empresário, ele junta todas as suas economias lá, ele chega na empresa, olha, eu tenho isso aqui, é todo o meu capital. A gente faz um estudo, qual que é a projeção de vendas, qual que é o mercado que ele pretende atingir, porque geralmente quando o empresário ele chega para abrir um negócio, ou ele já tem desenvolvido a parte comercial, ou ele já tem desenvolvido o produto dele, né? Ou ele já tem uma parte do negócio já está bem estruturada, seja pelo canal de vendas dele, ou seja, ele foi na China em algum evento, numa feira, e viu um produto que ele acredita que esse produto ele vai ter uma aceitação muito grande. Então ele já tem parte do negócio já está bem consolidado no planejamento dele. Mas a gente começa a informar tudo o que ocorre, aí a gente ajuda muito o empresário nessa parte, dele poder estruturar melhor e ele, às vezes, dar um passo atrás para realmente ele saber que ele vai enfrentar. As empresas de sucesso que a gente vê, qual é o caso? O empresário vai, por exemplo, investir R$500 mil numa importadora. Bom, mas ele tem lá uma disponibilidade de 2, 3 milhões, porque no momento ele pode precisar de um aporte e ele tem esse recurso. Certo. Né? Se então o empresário... não dá all-in aí nessa brincadeira de importação, no fim das contas, porque pode dar problema. Quando eu vejo que o empresário, por exemplo, às vezes o que acontece? Ele já pegou um empréstimo na pessoa física para integralizar o capital na empresa, para daí começar o negócio já com empréstimo na importação. A gente acende um alerta, orienta muito bem ele, porque o fluxo de caixa dele não é como ele realmente espera numa empresa comercial nacional, onde ele vai comprar e vender e receber. E ter prazo para pagamento. Exatamente. Muita coisa pode dar errado, né? Vamos lá. E fora essa visão mais contador de importação e vocês despachantes, cara, como é que eu explico para quem quer começar a importar aí, quais são os primeiros passos? Então, além dessa questão legal de abertura de empresa e todos esses cuidados, né, que foi mencionado anteriormente, quando ele se depara, muitas vezes, em relação às particularidades que o produto que ele pretende importar vão ter que cumprir, isso muitas vezes também faz com que ele repense a situação e muitas vezes esses prazos aí que tu citou de 6 meses, né, em média, para ter o primeiro giro, isso pode, dependendo de uma regulamentação que o produto precise, isso fácil ir para um ano. Né? Então, assim, é fundamental que, aliado a essa questão de abertura de empresa, de obtenção de todas as licenças para operar, para funcionar, esses cuidados estratégicos de gestão que o empresário precisa ter,
ele tem que, paralelamente a isso, também estar muito atento a essa questão do produto, do segmento que ele vai atuar. O Cristiano, mas isso tem a ver com a questão do NCM, porque na minha pesquisa eu detectei, foi bom, né, cara? Eu identifiquei... Sempre palavras novas, né? Assim, Identifiquei que uma das etapas é justamente você verificar qual é a definição do NCM, porque às vezes você está trazendo um produto de fora e você tem que nacionalizar, e aqui ele tem uma outra codificação, sei lá como é que isso funciona, vamos dizer, tudo bem, eu sei, eu só vou perguntar para você me explicar. Tu se faz de vez em quando de leigo, né, Sigs? Eu acho que tu já aprendeu ao longo desse podcast como faz as coisas, né? A gente vai aprendendo, então tá, né? E outras é sobre a questão de você realmente produzir algo, né? A gente já comentava sobre isso. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, eu estou produzindo lá na Ásia, por exemplo, e esse produto já vem manufaturado de lá, com a minha marca, com a minha logo, com tudo que eu produzi de design aqui e tal. E isso tudo tem a ver com esse planejamento que você falou do NCM, do produto, a classificação dele, é isso que você está querendo dizer? Sim, sem dúvida. O NCM é vamos dizer assim, o CPF da mercadoria. Bom, gostei disso aí. É a partir dele que você vai ter todo o direcionamento tributário, administrativo, daquele produto que se pretende importar. E posso dizer por experiência própria, o André pode também corroborar com isso aí, esse é o principal fator de dificuldade numa operação de importação. Classificar o NCM? É na NCM que as empresas quebram, por assim dizer. Tem muita margem para interpretação, né, nesse primeiro ponto de NCM, e o segundo pode dar uma diferença de competitividade absurda, né? Uma empresa ela pode estar pagando, sei lá, 17% de imposto e se ela fosse classificada do formato certo, às vezes 7%. Dependendo do tipo de... Os pilares aí de um processo de importação, eu costumo dizer assim, é a descrição detalhada de uma mercadoria e a classificação fiscal adotada. Essas duas informações, elas se complementam. Porque vamos chamar o auditor fiscal, a Receita Federal, enfim, ela vai validar a tua importação, a tua classificação fiscal, partindo da tua descrição da tua mercadoria. Por quê? Porque existem regras, existem notas explicativas mundialmente reconhecidas que determinam as características, atributos, especificidades de cada produto. Então, assim, trazendo um pouco para a questão do despacho aduaneiro, é fundamental a descrição detalhada da mercadoria. Então fica aí uma dica para, de fato, conhecer o que você está trazendo, né? Saber desde o composto material até para que serve, como funciona, se é mais ferro ou mais plástico, isso tudo faz uma diferença, certo? Totalmente. Então, assim, a descrição, ela é muito ampla, né? Dentro de uma descrição você pode informar marca, informar cor, informar atributos específicos de uma determinada mercadoria, que elas vão formar e, vamos dizer assim, validar a classificação fiscal. Então, esse ponto, na minha opinião, ele é, assim, ele está no topo da pirâmide da principal... Do planejamento de importação. Exatamente. Mas você sabe que a gente já ouviu, inclusive, aqui no podcast, algumas empresas e de grande porte, inclusive, que eles estavam importando já um produto há muito tempo, com determinado NCM, e por algum canal, alguma coisa que aconteceu lá na empresa, caiu na mão de uma pessoa que faz a inspeção, né, das codificações, não sei quem é essa pessoa, etc. Né, não conheço, é o João, na verdade, o nome dele. E o cara detectou que não era mais essa classificação, mas ele já tinha importado isso há muitas e muitas rodadas, né? Já era uma quarta, quinta vez que eles estavam importando, daqui a pouco detectou-se que não é esse NCM, classifica para outro e aí muda toda a questão de impostos, etc. e tal. É possível isso acontecer? Porque assim, eu vou voltar de novo para o meu comentário. Se fosse eu que estivesse começando, cara, por Deus do céu, que eu pagava uma boa grana para alguém me dizer assim, se esse é o NCM certo, para não dar mancada no futuro, né? Cara, mas pode acontecer esse tipo de coisa? Eu vou te dizer uma coisa que é legal. Eles falaram as prioridades dele. A minha, se eu pudesse indicar alguém para começar a importar, seja bem, como se chama, assessorado. Entende? Acaba conversando com especialistas em cada área. Assim. Se aventurar na importação, tem um custo muito alto de aprendizado. Assim. Um erro desse, ou até não um erro, né? Essa interpretação incorreta de como deveria faz com que a Receita Federal volte 5 anos atrás, revise todos os teus processos e te cobre, além de uma multa, todos os impostos errados, recolhidos errados, entendeu? Então, dentro de um período de 5 anos, exato, né? Cara, que isso fica... O custo de aprendizado para um aventureiro na importação é muito difícil. Eu ainda acho que você tem que ser extremamente bem assessorado por um despachante, um contador, um agente de carga, um terminal, enfim.
pega as pessoas que trabalham nessa área, pede assessoria deles, depois ao longo do tempo que tu vai aprendendo, tu vai daí se aventurando em alguma coisa ou outra. Eu digo isso porque todo o comércio exterior brasileiro, a cada falha, erro ou mau entendimento de algo gera uma multa, um atraso ou um custo acessório muito alto, que você vai ter que incluir ali no custo de compra da sua mercadoria e depois decidir se vai repassar para o consumidor final ou para o teu cliente ou não. Isso pode encarecer, perder competitividade, mover o fluxo de caixa quando você não esperava e assim sucessivamente. Então, a tua pergunta ela é bem pertinente ao ponto de dizer, primeiro, ouve os especialistas, quem está nesse ramo e quem já pagou por esse aprendizado há muito tempo aí, do seu próprio bolso ou através de clientes que assessorou ao longo do tempo. E voltando à tua questão, o fato de tu já ter um histórico de importações em determinado NCM e numa operação específica, a tua operação é reclassificada, ou seja, o fisco entende e por A mais B te mostra que a tua classificação está incorreta, e a gente vê isso muito no dia a dia. Mas diz para ele que eu sempre fiz assim e nunca tive problema. Sim. Tem vários fatores que derrubam esse isso. argumento. Não fala isso. Até porque Primeiro- os fiscais que estão ali, eles são especialistas em classificar mercadorias, né? Então a Exatamente. chance de tu estar errado e eles estarem certo E primeiro que 98% das operações de importação no Brasil são desembaraçadas em canal verde. Ou seja, é o robô que desembaraça. Certo. Então, cai num canal de conferência, né? Que não o verde, amarelo, vermelho, que são os mais comuns, né? Não vamos falar do cinza porque dá medo em todo mundo. Cinza dá problema. Enfim, A gente cinza- vai fazer Cinza é a palavra que não se pode falar, né? A gente vai fazer um podcast especial só de canal cinza, histórias de canal cinza. Eu quero chamar vários Aí tu- despachantes aqui pra mostrar Põe. o desespero. Traz o lenço aí que, né? Deixa umas 3 garrafas de uísque e vambora, né? Pra conversar sobre isso. Então, aí naquele caso específico, o fiscal vai reclassificar a tua importação e, bom, se ele tiver correto, né, com base nos argumentos que ele colocar enfim, não tem jeito, tu vai ter que acatar. Dá até para recorrer, mas não dá para brigar com o juiz da partida também, né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né, que a gente recebe todo dia. Tá, mas e se eu aceitar agora a classificação dele? Sem contestar, sem tentar, enfim... demover ele daquela Devolver, posição. Bonito, cara, devolver. Não, essa aí eu treinei, Não, essa aí eu... Foi no espelho, foi no Não, tá colado ali na parede, tu não viu? Chroma Só key queria aqui do lado. queria fazer um apelo aqui em prol da classe contábil. Vamos lá. Contador não classifica mercadoria. Ó. Por favor, empresário, o contador não é o profissional habilitado para classificar mercadoria. que esse tema ele é engraçado porque ninguém quer ser o pai da criança, né, cara? É interpretativo, né? É interpretativo. Não Eu dá. vou contar uma curiosidade rápida, assim, só para ver o quão delicado é essa questão de classificação fiscal. Por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Tu tá trazendo esse copo, e esse copo tem a classificação fiscal A. Para ti é A. Chega aqui, ela é reclassificada para a classificação fiscal B. E aquele NCM da classificação B aqui no exemplo, ele tem, por exemplo, uma exigência de anuência do Inmetro, Pode ser. certo? Tu tá com a carga no porto. Uhum. Tu tá com, por exemplo, com os teus 500 mil reais da tua vida investido dentro daquele container. Trazendo piso Sua cerâmico. primeira Tá lá. operação. E tu comete esse erro. Supondo que, tudo é hipótese, né? Mas acontece com frequência. Aquela exigência do Inmetro para te obter o documento que vai permitir que tu obtenha o licenciamento de importação, que é um outro documento, demora 1 ano. Não tem como tu tirar aquela mercadoria do porto se tu não atender aquele requisito administrativo. E a tua mercadoria vai ficar 1 ano pagando armazenagem. A conta de armazenagem O teu é negócio grande. acaba ali por uma única coisa, classificação fiscal. Tá, mas e daí não tem como eu saber disso antes? Tem. Tem. Aí que vem a questão que eu estava brincando há pouco, que ninguém quer ser o pai da criança. Porque se um despachante diz, ele crava, a tua classificação fiscal é essa. A gente vive isso no dia a dia. A gente não conhece o produto na sua essência, no seu detalhe. Claro, tá louco. Mas se tu me falar, eu vou trazer maçã. Bom, maçã é maçã. Agora eu vou trazer uma placa contendo componentes XYZ que faz isso. Eu não sou técnico nessa área. Eu vou fazer as perguntas baseadas nas normas de classificação,
para que o importador ou o exportador ou o representante do exportador que vendeu para ele me responda, para ele responder, para que eu construa, baseado nas regras, a classificação fiscal. Só que eu não vou afirmar porque eu estou obtendo respostas. Ainda tem uma vertente aí, até André, se tu puder comentar um pouco pra gente, que é, você também consegue consultar a Receita Federal sobre essa NCM, né? Não sei quanto tempo leva e tal, mas dá para fazer essa consulta? Exatamente. Existe um procedimento formal que é chamado de solução de consulta, né? Certo. Então, esse procedimento administrativo é onde a gente submete, através de uma consulta mesmo, uma consulta formal, que é respondida pela própria Receita Federal, sobre a descrição de uma mercadoria X, por exemplo, e eles nos respondem com a classificação indicada para aquele produto, né? E aí tu consegue embasar isso depois, caso dê algum enrosco aí no meio do caminho, dizendo, olha, eu Exatamente. consultei, a descrição é essa, como tá ali agora, você pode checar, e eu tenho essa solução de consulta aqui, pelo fiscal X, dizendo que a NCM é Perfeito, é exatamente. Existe essa possibilidade, mas a Ela maioria demora bastante, demora em torno aí de 1 mês, 2 meses, dependendo do domicílio fiscal ali, Tá. até mais. Então, é um procedimento que geralmente os importadores não se submetem a fazer, né? Mas em determinadas situações já ocorreu de a gente ter mercadorias sendo reclassificadas por fiscais e que inevitavelmente o importador, no custo do processo, até a mercadoria armazenada ali, esperando para a liberação, ter que se submeter a esse procedimento, a essa morosidade, né? Para obter esse resultado formal. Então, e também, às vezes, o Cristiano pode confirmar, mas a gente faz classificações e essas soluções de consulta, depois que elas são submetidas e respondidas, elas se tornam públicas, né? Para serem usadas por todos os importadores. Que legal. E acontece que até, às vezes, a gente faz classificações se baseando em uma determinada solução de consulta, chega lá, ela é, por exemplo, de 2015, está um pouco ultrapassada, mas ainda está dentro do prazo, e porque não existe também um prazo definido, né? Mas Até uma nova vir, né? Basicamente. até uma nova vir. E aí, às vezes, a gente acontece, né, do cliente estar importando a um determinado tempo se baseando em uma solução de consulta e vem uma superveniente que altera aquela e ele não fica sabendo, e aí no curso do despacho o fiscal reclassifica a mercadoria dele, ele apresenta a solução que ele tem, não, mas existe essa nova aqui. Entendi. E então, assim, só para complementar essa pergunta, fazendo um adendo a tudo que já foi falado, esse planejamento estratégico da importação é essencial. É o ponto nevrálgico do negócio. Olha, Por- todo cara, mundo tá estudou muito uma chique palavra hoje, nova aqui, cara. Nevrálgico, essa eu vou anotar. Não. Galera, Essa eu caderninho, treinei caneta. bastante. O Sig pegou a caneta, velho. Queria dar só uma recomendação Vamos lá. na questão de classificação, dependendo do produto, se ele tem uma característica um pouco complexa. Existem hoje no mercado empresas especializadas em classificação de mercadoria. Show de bola. Então, dependendo do tipo do produto, é importante que o empresário ele se cerque de grandes profissionais que ajude ele a ter certeza dessa informação, né? Principalmente se a empresa ela pode necessitar, por exemplo, de uma Anvisa, de um Inmetro, como o Cristiano falou. Esses registros, essas licenças, elas demoram meses e meses, 6 meses, 9 meses, às vezes 1 ano para obter, né? Então, se você errou e você está com um produto, por exemplo, já em trânsito, isso pode se tornar muito caro, né? Então, um bom planejamento, se cercar de bons profissionais, uma recomendação que eu sempre dou também para o empresário que ele não conhece nada de comércio exterior, contrate um bom despachante de confiança e tente trabalhar com uma empresa, com uma trading, que já também tem expertise para dar toda essa assessoria para ele, e uma boa contabilidade também, advogados. Ele tem que conhecer muito bem o segmento antes dele entrar e fazer o investimento dele, que muitas vezes é o investimento da vida dele, né? É bem louco isso, né, Sig? Se tu parar pra pensar, é assim...
o cara ele tem que se preparar tanto para fazer isso. Tem um mar azul lá, né? Existem países que conseguem uma capacidade produtiva, uma competitividade absurda em relação ao nosso. A gente está falando de Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma preparação absurda dessa. Tu achou que ia ser assim? O que tu imaginou quando tu veio para esse podcast, assim, nos teus estudos? Dando uma pesquisada antes de vir, claro, eu identifiquei que tem, como eu tinha falado anteriormente, tem muitos passos que tem que ser feito. Então, esse planejamento que vocês falaram aqui está até meio redundante, né? Porque cada um que está pegando o microfone está falando sobre isso. Então, pronto, é uma coisa que precisa acontecer. Sobre a assessoria de você ter um despachante aduaneiro, um agente de carga, uma contabilidade, mais do que importante também. Agora, a minha pergunta seria assim, em relação a isso que eu pesquisei, essa quantidade de coisas. E se eu tenho um time muito curto, porque é um produto que eu sei que vai bombar agora pro verão, sei lá, entendeu? E eu não posso perder muito tempo. Tem alguma forma de eu acelerar isso, de eu começar a minha empresa muito rapidamente? Ô Sig, mas todo esse planejamento estratégico às vezes pode causar um pouco de medo, mas é uma coisa que, se feita pelos profissionais certos, indicado ali pelas pessoas que têm a expertise para fazer, é uma coisa rápida. Existem produtos específicos que têm anuências específicas que demoram um pouco mais. Por exemplo, se eu quero importar carrinho de bebê. Carrinho de bebê possui a anuência do Inmetro. E Inmetro tem um processo um pouco mais moroso para tu fazer uma importação desse produto, porque ele vai ser destinado a uma criança que vai usar aquilo ali. Claro, que tem uma verificação. Então é um produto que tem um controle maior. Mas se for uma caneta, se for um brinquedo, se for uma coisa mais simples... A maioria esmagadora dos produtos, eles nem possuem sequer exigências, entendeu? Mas daí demora quanto tempo pra gente começar? Tipo, eu fui lá pra... Vamos lá de novo. Eu fui pra China e vi que tem um produto lá que é muito massa e eu quero trazer. Quanto tempo até isso já está aqui no Brasil? É o tempo de... Depende. É muito louco, né? Eu vou pegar a palavra aqui. Depende de muita coisa. O quão valoroso ele é para tu saber se tu vai trazer no marítimo ou no aéreo pode fazer toda a diferença hoje, né? Porque no marítimo vai demorar da China 30, 40 dias, no aéreo pode demorar 1, 2, 3, 5... Estou exagerando, mas vai. 2, 3, 5, 7. E fora isso confiança internacional entre tu e o teu exportador, né? Ver pelo site na internet, será que é confiável ou não? Você sabe que não existe uma lei global que você vai entrar com um pedido de recuperação da tua grana. Tem alguns pormenores. Eu acho que importação é uma coisa muito mais séria do que essa compra e revenda de Mercado Livre que a gente tem aqui, por exemplo, né, no Brasil. Nada contra o Mercado Livre, paga aí para nós algum negócio aí. Mas o que eu quero dizer é assim... Eu acho que não pode ser feito pelas coxas, nem para aproveitar uma onda. Eu acho que importação é uma profissão. Exatamente. Eu acho que importação é um KNAI da sua empresa, né? Querendo ou não, para tu abrir uma importadora, você tem que botar lá no seu KNAI que você faz importação e exportação. Então, eu acho que não pode se aventurar, na minha opinião. Assim. Então, vamos lá, de novo, vamos pegar esse exemplo. Digamos que é um brinquedo que eu achei que vai bombar agora para o próximo verão. Seria mais fácil, então, eu via trading, eu trazer uma outra empresa? Eu posso fazer um comentário. Existe bastante... Ou preciso abrir uma empresa para isso? É que assim, só para, antes de tu comentar... Eu tô gostando agora, estão se atropelando. Quer dizer que tá ficando bom. O que vai acontecer? É meio chato o assunto, né? Mas tu nunca vai fugir da classificação fiscal. É isso que vai determinar, por exemplo, a resposta que tu quer. Quanto tempo eu tenho para importar essa caneta? Aí pegando o que o André comentou. Essa caneta não tem nenhum anuente, é só tu trazer e pagar os impostos. Se tu tiver com a empresa aberta, manda embarcar. Perfeito. É esse ponto que eu ia comentar. Manda embarcar. Tua caneta tem Inmetro. Para mim ter o registro aí, para poder deferir o licenciamento de importação, é 6 meses. Acabou o teu prazo. Eu sempre digo o seguinte, que a sorte é o privilégio de quem está preparado, né? Então, assim, se tem uma oportunidade de trazer um produto, quem vai aproveitar essa oportunidade? Quem já tem importadora. Porque você não consegue abrir uma importadora e trazer algo muito rápido. Porque além de todo esse planejamento, vamos supor que o empresário ignore todas essas etapas. Eu sou corajoso, eu vou lá abrir. Então ele vai primeiro esbarrar na primeira burocracia, que é bem tranquilo. Vamos falar aí de 30 dias para se constituir uma empresa aqui na nossa região. Ok,
abriu a empresa, tirou todas as licenças que eu digo é alvará de licença, bombeiro, alvará sanitário, a inscrição estadual, o CNPJ e o registro na junta comercial do contrato. Certo? Isso aí Já a gente está cansa, falando. né? Já chega a cansar. 30 vamos- dias só para abrir um CNPJ, né? 30 dias Vira para você boleto conseguir. primeiro Sabe mês. até, Danilo, 30 dias eu tô sendo otimista, vou fazer tá? até Otimista. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Nós abrimos uma empresa de tecnologia e ela, devido à pandemia, etc., ela era para ser online. E eu tenho que constituir um endereço, cara. Eu achei isso um absurdo, cara. Exatamente. Entende? Tem que ter um endereço físico, mas agora tá todo mundo em home office, online, acabou, deu, foi. Dependendo da atividade, você pode usar um coworking, né? Mas a importadora, não. Por quê? Porque você tem que ter o radar. O radar, ele é uma habilitação para você importar. Siscomex. É o Oi? radar. Como é que é o sistema, É o né? sistema o radar, que- ele é a que é a habilitação, habilitação. né? A habilitação Habilita- no Do Siscomex. Habilitar para. É. Né? Habilitar a empresa para Importar. E tu vai importar por meio do Siscomex. Então, Também. exatamente. O radar Não é só a por ele. habilitação, o Siscomex é o sistema que controla toda. Então, eu tenho 30 dias para constituir minha empresa. Depois tem mais registro. Quanto tempo demora isso? Então, isso existe assim. Você consegue... tem 3 etapas. Aliás, tem 3 modalidades, né? A gente tem o radar, o expresso, que você pode importar até $50 mil em 6 meses. Ele é simplificado, você tira ele de um dia para o outro, 2 dias no máximo, ali ele está saindo, aí você pode importar. Mas é um valor de $50 mil, é limitado. Legal. Aí depois você tem o radar limitado, que ele é o mesmo período até $150 mil. Aí você, para que você possa importar nessa modalidade, aí você tem que ter um capital social registrado, com dinheiro integralizado e comprovado a origem desse dinheiro da pessoa física ou da jurídica, se a empresa for constituída por um sócio pessoa jurídica, né? Ele tem que ter uma origem e você tem que comprovar esse dinheiro. Acima de $150 mil com a taxa da Receita Federal, que desse ano eu não me recordo. Deve estar algo em torno de 3 e 3,42,52. É a média dos últimos 5 anos, né? É tipo o PI. Então é acima. Muito bom. Tipo, Falou 3,14. 200 milhões de números. E é importante sempre, as pessoas confundem, né, a questão do radar. A pessoa, não, mas eu tenho acima de $150 mil, vamos supor, $500 mil, eu tenho lá disponível no meu banco, então eu posso ter o radar limitado? Depende, ele tem que ser congruente, digamos assim, né? Vou anotar isso aqui. Cada convidado tá tendo uma palavra especial, tô gostando. Ele tem que andar junto com o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido de uma empresa? Ele é o patrimônio que pertence aos sócios, ou seja, ele é o patrimônio dos sócios, é aquilo que você integralizou de fato. Então, às vezes o empresário ele vai lá, não, mas eu tenho $500 mil na minha conta, Não eu tá no quero o contrato radar. social, não... Ele tem que estar no contrato e no banco, né? Só que a pessoa, o que acontece? Eu vou pegar um empréstimo no banco de $500 mil. Aí é capital de terceiros, não é capital próprio. Aí não serve. Então você tem que ser um capital próprio junto com a disponibilidade. Aí a então Receita tá fácil importar. Não, quer dizer que a frase que veio, eu não acho que é para amadores nem para aventureiros. Não é pra entendeu? amadores. Eu acho que Certo, eu acho que é para empresas, para pessoas que vão usar isso como... Outro entrave, né, que a gente vê no dia a dia é justamente a modalidade da habilitação que a empresa consegue obter. Né? Esse é outro fator, assim, que todo dia a gente vê, cara, eu tenho que Modalidade da habilitação. O que é isso, cara? Modalidade de habilitação, foi o que ele acabou de comentar. exemplo, a expressa, a limitada e a Tu limitada. tem um limite de $50 mil, aí tu comprou 30 mil no mês passado e agora tu precisa comprar mais 30 e manda embarcar e a vida segue e vai estourar o seu limite de 50 mil. Aí ou tu consegue mudar a tua modalidade apresentando tudo isso que ele relatou, ou a tua carga, ou tu devolve, ou ela fica parada por 5 meses esperando voltar o saldo. Então é bem complexo isso. Né? E aí só por último tem o acima de $150 mil, né? Que daí você tem que ter essa mesma mecânica, né? De ter o dinheiro disponível e ter o patrimônio líquido. Claro, tem alguns detalhes ali. Esse é o perigoso, né? Esse é o acima. E aí para o carta ilimitado, branca, né? E são para as empresas com um porte um pouco maior, né? E que é bem interessante. Então, passando por todo esse processo do radar,
Aí vem o desafio, tem coisas aqui que são até, como o Arlon falou, desenvolver o fornecedor no exterior, conhecer, ter um bom relacionamento, às Padrão vezes de qualidade da mercadoria. padrão, é bastante caixa. coisa. Por isso que eu digo, se a pessoa tem, realmente eu quero importar na pressa que surgiu uma oportunidade, não é isso, esse não é o segmento para ele. Porque, eu posso procurar uma trading para fazer isso. Para esse tipo de situação tem um detalhe bem importante, que para você operar com uma trade, você também tem que ter uma importadora. E tem que ter um radar, E tem que ter um limite, radar, tem que ter tudo igual. exatamente. Mesmo comprando via encomenda aí. Isso essas causa coisas- muita confusão, né? Porque antes não precisava. É isso aí. E agora, desde da formalização das operações É isso por aí. conta e ordem, encomenda, que são operações através da trading, ambos os radares são utilizados, né? Então até hoje a gente recebe muita dúvida de empresas que costumavam importar 5 anos atrás, por exemplo, mas antes eu importava sem precisar de radar através de trading e tal, não, mas agora mudou, e aí é toda aquela explicação. Então, o cara quer brigar com cara, você e tal. Então, como sugestão, assim, pra gente ir pro próximo tópico, já prepara a tua importadora aí, pra caso apareça uma boa oportunidade, Exatamente. você surfe essa onda, né? Surfa a Vamos onda. dizer que na novela apareceu uma capinha nova de celular e você tava lá na China e viu aquela capinha e quer trazer, já deixa a tua importadora pré-pronta aí, já cadastra, já conversa com especialistas, já deixa tudo organizado. O custo não é tão alto assim para você perder de fato uma oportunidade mais tarde. Eu ia dizer, é mais ou menos como uma empresa convencional, você manter aberto uma importadora? É sim, você tem algumas coisas acessórias a mais, por exemplo, como essas consultorias para te deixar talvez no padrão aí no prumo, mas uma contabilidade, como o Danilo falou, é uma contabilidade normal de uma empresa, ainda mais se você não estiver operando. Exato, né? Então, não tem movimento, não tem contabilidade. não É a tem- coisa básica de uma empresa você tem a aberta. manutenção dela. Em termos, né? Eu sempre digo porque assim, a constituição de uma importadora ela não pode ter erros, principalmente na contabilidade. Por quê? Às vezes o que acontece? O empresário ele vai abrir uma empresa, ele coloca lá, o meu capital social é 50 mil reais. Aí o contador declara, subscreve esse capital por 50 mil reais, a empresa abriu, esse dinheiro não entrou na conta, não teve abertura. Então, para o radar, é extremamente importante o registro desse dinheiro no banco, por exemplo, saindo da conta do sócio da empresa, tendo esses comprovantes que realmente integralizou e você tendo essa origem desse dinheiro declarado no imposto de renda da pessoa física. Mas o que você está querendo me dizer, então, é quando eu constituo a minha importadora, eu já mais ou menos tenho que pensar quanto que eu vou movimentar lá na frente para já colocar no contrato social isso, ou de início não tem nada a ver? Não, você pode começar com um valor menor. Tá. E depois você pode fazer uma alteração, isso não tem problema nenhum. A questão só é o fluxo desse dinheiro. Se você declarou lá 50 mil e você integralizou, você tem que depositar esse dinheiro na conta e comprovar que saiu da sua conta pessoa física. Porque quando você vai pedir uma habilitação do radar, por exemplo, você vai precisar apresentar esses comprovantes. Aí se você não tem, se você só subscreveu e colocou que, por exemplo, foi em espécie, isso não vai ser aceito. Ah, tá. Esse Legal. dinheiro tem que estar registrado em banco, né? No fim, a minha sugestão pessoal, né, no assunto e de experiência também que eu vejo é que as empresas que começam a importar dão certo porque elas já têm uma empresa constituída e estão ali desenvolvendo uma atividade que já dá certo. Bem observado. Não que a prática de iniciar uma empresa já para importação é muito mais complexo do que se tu já tem uma empresa constituída, operando, trabalhando com um determinado produto e aí tu desenvolver um fornecedor em algum país do exterior com um preço mais barato e tu vai conseguir uma condição melhor importando aquele produto para revender ele por um preço melhor. Legal, olha aí, a dica do caramba aí. Só mais uma dica bem que eu acho muito importante, o nível do detalhe do radar, ele vai tão longe que, por exemplo, para você abrir uma empresa do zero e fazer a constituição, você tem que... a sala é alugada, então tá, cadê o contrato de locação em nome da empresa? Cadê a conta de luz registrada em nome da empresa? Cadê a internet registrada em nome da empresa? Caramba, até isso? Tudo, eles olham tudo. Assim, ao passo que o processo de habilitação hoje ele está informatizado no primeiro momento e até contribuindo para a questão aí de toda essa questão de recursos e comprovações, né?
Hoje você precisa apresentar isso dentro de um processo de habilitação caso o sistema não te permita, de maneira automática, com base aos teus recolhimentos dos impostos dos últimos 5 anos. De uma empresa já existente. De uma empresa já existente. Então, só para criar 2 blocos aqui. Uma empresa nova, que é o que tu está comentando. Que eu estou querendo abrir aqui. 100% do que foi comentado em relação a essa questão de capacidade financeira e demonstração disso. Uma empresa que já está 10 anos, que é o exemplo que tu deu, que por algum momento ela se volta para importação, ela tem recolhimento de impostos internos aqui. Ela tem lucro gerado durante 5 anos. Então, o sistema mesmo faz esse cálculo e enquadra ela dentro de uma habilitação. Muitas vezes, para essa empresa, vai ser um clique e ela vai estar habilitada na melhor modalidade possível. Perfeito. Então, aí a gente tem dicas bem legais para você que quer começar a importar, de como fazer, né? Para, enfim, tentar pegar o caminho mais correto, mais simples, mais fácil. Gente, estamos chegando ao fim do podcast. Normalmente eu faço uma pergunta que não está na pauta e a pergunta ela é bem simples, assim. Vamos dizer que o nosso ouvinte não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, porque ele está lá dirigindo o carro dele, lavando a louça, enfim, fazendo alguma coisa. E nós pudéssemos dar uma dica, uma sugestão ou um ponto-chave do que a gente conversou até agora para ele levar para casa nesses últimos 3 minutos ou para casa não, pode ser para casa, que as pessoas estão trabalhando em casa, leva para onde tu quiser. Enfim, o que a gente pode deixar desse podcast, desse como importar, o que olhar e etc. O que vocês acham? Classificação fiscal. Se lembre dessa palavra. Vez, hein? Isso é importante. Brincadeiras à parte. Um bom planejamento estratégico aí é sempre bom se planejar bastante. Por experiência própria, eu vejo que assim, não é um bom negócio se aventurar em importações de primeira, sem ter uma empresa já rodando com um nicho específico, uma expertise também, uma expertise, exatamente. Então, é importante assim, a gente vê que hoje é de fato uma atividade muito lucrativa, sem dúvidas. Mas o que dá muito certo? Quando a empresa já tá inserida num meio, já vende um produto, já tem o domínio daquilo, e aí ela vai adentrar no mercado da importação. Ela procura um fornecedor que tem o mesmo produto que ela oferece num preço melhor, e aí ela vai lá, ela se aproveita hoje da simplificação que esse processo está se tornando, né, com a simplificação da habilitação no radar. Hoje, em 4 cliques, por exemplo, tu habilita a tua empresa com radar expresso. Então, por exemplo, tu tem uma operação já girando de importação de copo, por exemplo, usar o mesmo exemplo, e tu quer importar uma nova linha de copos para tua empresa. Tu simplesmente habilita a tua empresa no radar, tu vai ter um limite de $50 mil para importar. Em paralelo, tu já vai ter toda a tua operação rodando no mercado nacional, e vai adicionar um plus daqueles $50 mil de extra que tu vai ter ali para trabalhar no mercado internacional. À medida que tu viu que aquele planejamento deu certo, aquelas importações que tu trouxe estão dando resultado, tu pode majorar, revisar o teu radar, aumentar teu limite, aumentar tuas importações, revender mais e, com base nisso, ir diminuindo aqui o teu fluxo no mercado interno, transformando tudo em importação, por exemplo. Entendi. E então isso eu vejo que é o ponto chave aí pra galera. Chave que dá certo. Então fica a dica aí. Show de bola. E contrate um bom despachante, um bom contador, isso aí. que tudo fica mais fácil. Cris, e aí? Bom, eu diria que quem quer se aventurar aí na importação, né, se concentre num primeiro momento. Estamos falando aqui para quem está iniciando, digamos assim. É isso aí. Se concentre no seu negócio e deixe as partes burocráticas para especialistas. Se recorra aí de profissionais em cada segmento, pelo menos até como aprendizado para esse empresário que está começando, para ele ter aí um caminho
menos árduo possível no sentido de não ter surpresas, de não ter dissabores, digamos assim, nessa experiência, porque ela pode ser muito positiva como pode ser traumática. Então, procure bons profissionais, se recorra aí de empresas estruturadas que possam dar esse suporte em todas as etapas, desde a coleta de uma carga lá fora até a entrega dentro da sua empresa. Show de bola. Danilo, e aí? Bom, faço uso da palavra dos colegas, foi muito bem colocado, além da contratação, né? Um bom planejamento, fica a minha dica, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Show de bola. Se a Perfeito. pessoa vai empreender, não coloque todo o seu capital no projeto. Sempre se resguarde uma parte e sempre conte com imprevistos, né? Além de tudo que nós comentamos aqui, o comércio exterior ele é muito bom, mas a gente também tem alguns pontos que nós não comentamos, mas também temos a questão da variação cambial, né? Isso aí. Isso é muito importante também. Tem muita incerteza, né? Tem muitas incertezas, né? Isso aí. Pode ser muito positivo, mas também pode ser negativo. Então, realmente contratar bons profissionais, um bom planejamento e fazer a coisa no time certo. Organizar primeiro, conhecer bem o seu negócio, para depois você começar a operar com bastante consciência, tranquilidade, e tenho certeza que se seguir todos esses passos, a chance de sucesso é muito grande. Show de bola. Sig, e aí? Cara, eu Tá acho que escrevendo aí bastante, cara? Tô E aí? aqui psicografando, né? Entendi. Eu acho que é um misto entre brilho nos olhos e cavalo encilhado. Ficou bonita essa Olha frase, só, né? pois é. Vai Cara, ficar eu acho naqueles assim- posters de tipo frases entre aspas, Frases. né? Chrysler, Sigmundo. Aparece meu rosto 2020. assim, com fundo escuro. Tá, Tipo, fica olhando o bonito, horizonte. cara. A gente tem um chroma key aqui do lado Isso. hoje, Gabriel, eu tô capricha gostando. na foto depois. Por pra favor, esse- tá. por favor. Brilho nos olhos porque se você realmente acredita naquele produto, naquele potencial, naquele mercado, cara, é uma questão de você estudar, se cercar de profissionais, etc. E bola pra frente. Vai ter intempéries, vai ter um problema no teu caminho, vai. Mas, mais uma vez, se você tiver garra e vontade, você vai ganhar, você vai ter sucesso. Mais uma vez, eu costumo dizer que pode ser que não seja na primeira, mas na segunda tentativa ou terceira, se você tiver vontade pelaquilo, você vai ganhar, vai vencer. Importar, pelo que eu percebo também, não é uma coisa extremamente fácil, mas desse podcast em específico, eu falei cavalo encilhado, por causa daquele ditado que a gente diz que não passa uma vez só, etc e tal, e quem está preparado, é isso, cara, é estar preparado para, quer dizer, vale muito mais a pena, pelo que a gente ouviu hoje aqui, manter uma empresa aberta e ficar buscando essas oportunidades, sabe aquele cara, ele comprou um terreno, foi uma ótima negociação, mas não foi na primeira, ele foi estudando o mercado, daqui a pouco ele viu que o valor do terreno estava abaixo do mercado, é isso, cara. Às vezes você vai encontrar um produto que está com valor abaixo do mercado, tá ali tua oportunidade de você ganhar dinheiro, então você já está preparado, cavalo encilhado, brilho nos olhos, é só ganhar dinheiro. Olha só. Tô sentindo que o cara vai parar o carro, sair correndo direto Vai pro montar uma computador, dizendo, importadora, né? vambora, quero importar. Enfim, Vamos trazer cavalo? Não, nada a ver. Não. pelo menos traz a cela, tá bom? Só vai. a cela, né? Calma, um cavalo, pô, é complexo, né? Enfim, gente, esse foi mais um episódio de Teus e Tons. Se você curtiu, entendeu o assunto, tirou tuas dúvidas e tal, deixa um feedback aí pra gente nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, etc. Compartilha esse conteúdo aí com amigos, famílias, mãe, pai, todo mundo, que tu acha que merece e deve expandir o conhecimento, e assim como nós, ter essa vontade aí de simplificar o comércio exterior. Queria agradecer a presença de vocês, obrigado aí pela participação, vambora e até a próxima. Valeu! Tchau! Obrigado.